Olá, meu irmão e minha irmã. Essa é a nossa devocional do domingo de Páscoa. Excepcionalmente eu estou fazendo essa devocional para um dia de domingo. Digo excepcionalmente porque não é propósito nosso nesse canal e disponibilizar devocionais para o dia de domingo, justamente porque é um dia de culto, é um dia onde nós já temos vários exercícios nesse dia, um pela manhã, outro à noite. Mas em 2 domingos anteriores, os 2 últimos domingos do mês de março, onde nós tivemos um exercício devocional, também de jejuar, nos quebrantarmos perante o Senhor e rogarmos a Ele a bênção sobre nós e sobre essa nação, a misericórdia dele sobre o mundo, eu também fiz de uma forma extraordinária, fora do que era o ordinário, fora do que era o comum. Fiz uma devocional para os 2 últimos domingos de março, né? No domingo anterior nós não participamos de nenhum jejum. Então a razão dessa devocional para esse domingo é justamente por ser uma data especial, uma data onde o calendário cristão, o calendário da nossa fé, demanda uma reflexão. E assim como durante essa semana nós investimos um tempo no Evangelho de João, pensando algumas coisas a respeito daqueles eventos que tinham a ver com a Páscoa, né? Daqueles dias em que o Senhor foi se aproximando da Páscoa até a sua crucificação. E no dia de ontem, que era o sábado, nós refletimos um pouco sobre o luto e a tristeza que aqueles discípulos estavam enfrentando diante da morte do nosso Senhor. Hoje eu te convido a ler comigo também o Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo 19, onde lemos o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, o dia de ontem, o sábado, nós refletimos um pouco sobre o que seria encarar a vida sem o Messias, sem o Salvador. Porque era assim que aqueles discípulos estavam. Aquele em que eles haviam colocado a esperança havia sido apanhado, havia sido humilhado e havia sido levado até a cruz e estava morto. Assim era o coração daqueles discípulos do dia de sábado, o coração de quem havia perdido toda a esperança. Mas o domingo chegou e ele ressuscitou. A morte não pôde retê-lo. E o que nós temos aqui é Jesus aparecendo para os discípulos que até então, até esse momento, só tinham recebido o testemunho das mulheres que tinham ido até o sepulcro. E então eles ainda achavam aquele relatório, aquele testemunho daquelas mulheres como algo que fosse uma espécie de um delírio, como diz o Evangelho de Lucas. A coisa ainda não estava muito clara para eles não estavam entendendo muito bem o que havia acontecido. Mas agora Jesus aparece para eles. E aparece dizendo: paz seja convosco. É curioso, irmãos, que essa expressão, né, de paz seja convosco, era algo muito comum, era uma forma de se saudarem. Mas acontece que aqui, essas palavras na boca do nosso Senhor Jesus Cristo, elas ganham um contorno muito mais profundo. Primeiro porque tem a própria realidade existencial daqueles homens, que não estavam em paz. Não estavam em paz porque havia o sentimento de perda. Aquele em quem eles haviam depositado a esperança tinha sido crucificado, tinha morrido. Então havia essa sensação de perda, de inquietação da alma. Eles tinham medo, o próprio texto diz que eles estavam com as portas trancadas, porque tinham medo dos judeus, ou seja, não havia paz, havia aquele medo da perseguição. Certamente haveria também até um certo desconforto na presença do próprio Cristo ressurreto a princípio, em razão de uma postura pouco corajosa deles.
talvez ainda não soubessem como seriam tratados, se seriam repreendidos pela ausência de ousadia, de coragem ou não. E tem também, irmãos, a inquietação da alma humana diante de Deus, que precisa desesperadamente de achar um caminho, de achar um jeito de experimentar perdão e reconciliação. Então, quando Jesus, ressuscitado, diz para eles: Pai seja convosco, certamente essa expressão vem com um aspecto que transcende e muito uma mera saudação, uma mera formalidade. Ela, de fato, é uma declaração de paz, para apaziguar aqueles corações, de que estavam sendo aceitos, perdoados, de que não tinham nada a temer, que estavam com aquele que venceu a morte, e acima de tudo, irmãos, aqueles que poderiam desfrutar de paz com Deus. Isso me faz pensar nas palavras do profeta Simeão, que foi levado pelo Espírito ao templo quando os pais de Jesus, dias após o seu nascimento, o levaram ao templo. E diz que lá então o profeta pega Simeão, o profeta Simeão pega Jesus no colo. E diz que ele então vai dizer palavras que demonstram justamente paz no coração daquele que está enxergando a salvação. Ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação que preparaste, a luz para os gentios, glória para o teu povo de Israel. Porque quem se encontra com o Messias, principalmente o Messias ressuscitado, e sabe que pertence a Ele, e que o tem no coração e na alma, ao ponto de poder chamar de seu também, pode enfrentar a vida e a morte em paz. E o que me chama muita atenção naquela cena, que está registrada no capítulo 2 de Lucas, do profeta Simeão com Jesus em seus braços, é que embora Simeão estivesse com Jesus nos braços, na verdade era Jesus quem tinha o profeta nas mãos, assim como sempre teve todo o universo em suas mãos. Sábado era dia de choro, mas hoje é domingo, não há mais razão para chorar. Ele ressuscitou, e ressuscitando, ele trouxe paz. Trouxe paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. Isso significa que não há mais razão para temer o juízo divino. Aquilo que a Escritura fala da justiça de Deus, que em alguns textos de Paulo é referida como a ira de Deus, já não repousa mais como uma espada sobre a nossa cabeça. Porque toda essa ira foi direcionada para Jesus. E Ele recebeu o nosso castigo integralmente, mas venceu a morte e vivo está. De forma que, uma vez justificados pela fé em Cristo, como disse Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, nós temos paz com Deus. E quando ele diz isso, essa paz não é apenas um sentimento pessoal de conforto ou de bem-estar, não, de ausência de perturbação, não. É paz como o oposto da ira, como o oposto da contenda, como o oposto da guerra. Em Cristo agora a paz. Paz seja convosco. Então que esse domingo de Páscoa seja um dia de celebrar paz. Mas essa paz que é fruto do sacrifício de Cristo, que é chamado por Paulo também em Romanos no capítulo 3 como uma oferta de propiciação. Ou seja, aquela oferta para tornar Deus propício a nós, para desviar a ira, para desviar o furor do Altíssimo sobre o seu povo, a fim de que seu povo possa viver em paz com Ele, possa viver em harmonia com Ele, em comunhão com Ele. Então faça desse domingo de Páscoa um domingo para celebrar essa vida nova, essa vida eterna, essa reconciliação com o Altíssimo. O Natal é uma data que a gente valoriza, mas a Páscoa é uma data que a gente tem que valorizar com gozo, com alegria, porque não bastaria para nós apenas que o Verbo se encarnasse.
A encarnação, por mais que seja algo impactante, por mais que seja algo que deixe a gente encantado, que transcende a nossa capacidade de entender todos os detalhes, ainda assim, se o Verbo apenas se encarnasse, mas não morresse e ressuscitasse, não haveria salvação para nós. Então se alegre e peça ao Senhor que te quebrante, que te dê um coração, que valorize o que Cristo fez por ti, para que você viva valorizando esse sacrifício, sabendo que aquele que por nós morreu, morreu para que aqueles que hoje vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, como disse o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Então peça a Deus agora que fale ao teu coração, que te quebrante, que te ajude a ter gozo e ao mesmo tempo a ter um coração disposto a valorizar e a viver adequadamente essa nova vida em Cristo. E após orar e pedir ao Senhor que fale com você, escolha algumas músicas boas para louvar ao Senhor. Você pode cantar Rude Cruz, você pode cantar Ressurreição do Projeto Sola, você pode cantar também Conversão, que está no nosso cenário, ou você pode cantar todas elas juntas e cantar várias outras, mas louve ao Senhor e se alegre, porque hoje é dia da ressurreição, não há mais razão para chorar, o luto acabou, aleluia, o Cordeiro morreu, mas ressuscitou e vive para todos sempre, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.